A PEC da gastança. Põe aí, Matheus, para a gente dar uma olhada. Só dando uma olhada aqui no... Calma aí que eu vou ler. Para um pouquinho. Só vendo aqui se tem algum comentário ou alguma dúvida. O dólar australiano está R$6. Não, não é isso, Sanderson. É que alguém estava brincando. Tem aquela coisa, já é ano novo na Austrália? Então é isso, né? Na Austrália, o dólar versus o real já é R$6. Essa era a brincadeira. Muito bem, vamos lá. Então, ontem, a equipe de transição, capitaneada aí pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, entregou uma minuta da PEC da gastança lá no Congresso e a proposta no valor de 175 bi, que vai viabilizar, de acordo com o pessoal da equipe de transição, a manutenção dos R$600 do Auxílio Brasil. E também deve pagar aí aquele auxílio a mais para as famílias que têm crianças até 6 anos de idade. Na Câmara, a proposta foi entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao presidente da Casa, Arthur Lira, e no Senado foi entregue ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, que já falou, inclusive, que esse texto que foi entregue, com certeza, não é o texto da PEC que será aprovada. E isso a gente tem que entender também. Existe agora uma discussão no Congresso Nacional sobre esse texto, e o texto vai ser alterado conforme a vontade daqueles que são os representantes dos estados e do povo brasileiro. Também foi entregue aí ao relator do orçamento no Senado, o senador Marcelo Castro, e que estava no lugar do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que está no Egito. É isso aí, gente, tá vendo? Não sei se foi no mesmo jatinho, não foi, né? Mas vamos lá, também não quero criar esse tanto de celeuma com esse assunto. Apenas o programa social estaria fora do teto de gastos e sem prazo fixo para exceção, que ainda deve ser discutido pelos senadores. E aí, se vai ficar 4 anos fora do teto, o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, se vai ficar só esse ano de 2023 e depois discute novamente se vai ficar fora do teto, se volta para o teto, como é que isso vai funcionar. Deixa eu só... Volta isso, Matheus, obrigado. E aí tem esses 22 bi aqui, ó, que é o seguinte, ó, se o país... Quem é que falou isso, rapaz? É o Marcelo Castro? Isso, é o Marcelo Castro. Que é uma margem para investimento. Eles pegaram 2021, né, a arrecadação, e falaram, olha, teve um excesso de arrecadação de X. Vamos fazer o seguinte, pega 6,5%, 6,5% desse excesso de arrecadação e vamos liberar isso para investimento. Então, esse é um outro recurso que vai extra-teto, tá bom, gente? Não se enganem, é 175 mais 22. Então, não era que a PEC ia liberar 200 e agora está liberando 175, não. Ela está liberando 175 mais 22, pasmem. Lá, a matemática lá em Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu nasci, ou em Porto Alegre, onde meu pai, que gosta muito de fazer conta, nasceu, costumava dar 175 mais 22, 197, então eis que estamos de volta aos 200 bilhões de reais extra-teto. E aí fala, não, mas mesmo que o excesso de arrecadação é quanto a gente paga mais de imposto do que o governo estava esperando, viu, gente? Só para vocês entenderem melhor aí o que está acontecendo. Ficaria parado aí nesses 22 bi ou 6,5 do excesso de arrecadação. Castro disse ainda que será o primeiro a assinar a PEC e que só então as outras assinaturas serão coletadas, lembrando que precisa de 2/3 aí do Senado. O Alcolumbre, que é o presidente da Câmara como é que chama isso? Agora esqueci. Da Comissão de Constituição e Justiça, diz que vai dar celeridade ao projeto. No horizonte, nós queremos aprovar essa PEC antes do fim de novembro para que ela possa ir para a Câmara, disse o relator do orçamento. Então, além de lidar com essa fala do Lula, hoje os investidores estão lidando com a minuta da PEC de transição. Então, esperem por um dia um pouco tumultuado aí
para os ativos brasileiros, tanto em bolsa, assim como também juros, né? O mercado de juros também deve ficar bastante movimentado em função dessa discussão. E aí é o seguinte, a gente tem que manter em mente que essa PEC ainda, como eu falei lá no começo, ainda vai ser discutida, etc. e tal. Então, tem muita coisa para acontecer ainda na PEC. Tá? Então, vai ter muitas idas e vindas, mas o que veio de minuta da equipe que trata da parte política da transição foram os 200 bilhões, que era o pior cenário esperado pelo mercado. Né? É claro que tem um cenário horroroso, que seria acima de 200, mas o pior cenário estava dentro desses 200 bilhões e veio exatamente isso. Talvez com uma gordura aí para o pessoal negociar dentro do parlamento, e ainda tem o fato de se o programa vai ficar, se essas diferenças vão ser só para esse orçamento de 2023 ou se vai para os 4 anos seguintes. Tá? O fato é que para o mercado foi uma sinalização ruim e o mercado está se reposicionando ou reposicionando as carteiras para ativos que ganham mais dinheiro com inflação, para ativos que ganham mais dinheiro ou sofrem menos com juros mais altos, tá bom? Lembrando que o Banco Central é independente, embora o presidente eleito e a equipe dele possam até tentar agora, e talvez até tenham respaldo constitucional para mudar o presidente do Banco Central, e aí isso sim seria também mais um item a causar um pouco de estresse no mercado, pelo menos por algum tempo.